Qual faz barulho? Você ouviu depois? Eu ouvia. Parece que não. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Gel. Boa tarde, doutora Keila. Boa tarde, doutora Boa tarde. Iniciamos aqui uma transmissão dos Reis do Podcast, tá? Invocando a presença de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, tá? Para nossos trabalhos que corram tudo justo, perfeitamente entre todos aqui. Aí agradecer também a diretoria executiva da CAPESP, que nos cede esse lugar, e, aliás, os parabéns pelos 13 anos ontem, mesmo. Uma festa perfeita, foi maravilhoso ontem à noite, estivemos lá na... Quero agradecer também a homenagem que recebi lá ontem, né? Com certeza, aniversário da CAPESP, mas também foi uma homenagem, muito bom. É isso aí. Muito contente. Temos aqui uma boa tarde a todos, é uma honra estar aqui novamente com vocês todos, agradecer também a presença dos senhores ontem no evento, que foi maravilhoso, a comemoração do 13º ano da ACAPESP, assessoria política, né? Nós comemoramos junto a diversas autoridades presentes, foi um evento maravilhoso, né? Foi muito gostoso mesmo. Plenário lotado, graças a Deus. E lá estava toda a diretoria, que também estamos agradecendo aqui, ao nosso presidente Alain Montoro, nosso diretor fundador da CAPESP, Sérgio Zicran, jornalista do Povo, o senhor William, né, dos Santos, que é nosso diretor administrativo, o João, que é presidente jovem, o Hector, meu amigo, vice-presidente jovem, tá? E aí temos aqui hoje a honra aqui, primeiras damas, apesar da doutora Keila, sempre estamos abrilhantando aqui a tarde, com o doutor Reinaldo entrevistado, com o nosso parceiro aqui, o doutor Tiago Reis, irá fazer as honras. Por favor, doutor. Maravilha. Doutor Reinaldo Vilaverde Júnior. Exato. Eita, show de bola. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutora Keila. Muito bem-vindo, doutor. Doutor é bacharel em Direito pela Universidade de São Judas, é pós-graduando em Direito do Trânsito, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade Legária aqui de São Paulo, né? Exato. Também faz um curso de extensão universitária em Direito de Trânsito com a doutora Érica Avalone. Maravilha. Também é advogado, coordenador do Departamento Veicular, membro do Corpo Jurídico do Sindicato dos Lojistas de Veículos Usados do Estado de São Paulo e também é membro do Corpo Jurídico da Associação dos Lojistas, né, de Veículos Usados do Estado de São Paulo. Sindialto e Alvesp. Maravilha. Também é produtor de conteúdo, tem canal. Exatamente. Ultimamente eu trabalhando só com o Instagram mesmo. Ah, maravilha. Também é casado com a Raquel Hedlin. E pai do Giovanni Paulo. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Faça as honras. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e falar um pouco sobre direito veicular, mas antes agradecer ao presidente da CAPESP por ceder o espaço para a gente, o doutor Tiago Reis, meu amigo Radial Joffre, a doutora Keila, a minha esposa, Raquel Hedlin, que está assistindo a gente hoje, que eu tenho certeza, né? Eu queria fazer um agradecimento especial ao doutor Daniel Poço, que é o meu mentor, um amigo, grande amigo e mentor, que me ensina muito até hoje. Parabéns. E especialmente, detalhe, hoje eu estou completando 7 anos, exatamente hoje, 7 anos trabalhando com o Dr. Daniel Poço, né? Parabéns, Daniel. Muito obrigado. Deus abençoe. E ao Marcelo Cruz, que é o presidente do Sindialto e da Alvesp, e ao Alcides Parmejano, que ele é o diretor do Sindialto e da Alvesp também. São pessoas que oportunizam muito o crescimento da informação no veicular, e nos traz muito conhecimento e permite que estejamos presentes para poder aprender cada vez mais. Saudações. Muito obrigado. E, iniciando, o que o doutor tem a falar sobre direito veicular, né? Dentro aí do direito automotivo, o que o doutor trouxe para a gente hoje? É um mundo, a parte, né? O mundo veicular, ele pode até parecer novo para algumas pessoas, principalmente no ramo do direito, enquanto ramo do direito, né? Porque assim, mas eu nunca ouvi falar em direito veicular, essa matéria não tem na faculdade. E carro tem direito, né? E carro tem direito, Thiago. Que legal, é verdade, Exatamente. Então, assim, o direito veicular, ele tem surgido para a gente como uma forma de atender uma demanda, né? Lá em 2000, se eu não me engano, foi em 2019, 2020, o governador do estado, na época, decidiu, João Dória. Ele decidiu aumentar o ICMS em 207%.
uma vez só, numa canetada. Só isso. Ele praticamente inviabilizaria o mercado de veículos usados. Sim. E lembrando que o mercado de veículos usados é o segundo maior PIB do Brasil. Sim. Né? Emprega muita gente, direta e indiretamente. E, nesse momento, o Sindialto, o Marcelo Cruz, junto com o Sindialto, eles começaram a se movimentar e fizeram um mandado de segurança para poder lutar contra esse aumento abusivo, né? Inclusive, foi o único sindicato que obteve sucesso. E também ia atrapalhar a vida de outros mercados, como hospitalar, tudo indiretamente. Indiretamente. Sim. Ou melhor, diretamente. O ICMS ia atingir diretamente a venda de insumos, né? Em seringas e outros materiais. Uhum. Então, assim, o Sindialto bateu de frente na época e se manifestou no meio desse mandado de segurança, o único vencedor, e depois o governador acabou voltando atrás e desfez a pressão foi alta. A pressão foi alta. Então, nesse momento, o Sindialto, ele meio que despertou. Ele vinha muito tempo parado, né, com outra diretoria. Mais moroso. Estava muito moroso, assim, e aí trocou diretoria, entrando o Marcelo Cruz. E nesse momento, o mercado de veículos usados veio até o nosso conhecimento e começou a se movimentar. E eu tive a oportunidade de me especializar e ficar responsável só nessa parte e começar a desenvolver técnicas de defesa e de apoio aos revendedores de veículos usados. No ano passado, foram vendidos por volta de 4 milhões de veículos novos, mas 14 milhões de veículos usados. Meu Deus. Então, é um mercado muito expressivo. E sem o mercado de veículos usados, o mercado de veículos novos não se sustenta, porque o mercado de veículos usados, ele viabiliza a venda de veículos novos. Exatamente. Né? Da entrada. Exatamente. Quem tem um veículo usado e quer adquirir um veículo novo, ele vai fazer essa transação, ou seja, os fabricantes, as montadoras, elas dependem desse mercado gigantesco do Brasil, que está se profissionalizando. Inclusive, o Sindialto vem trabalhando de forma a profissionalizar o mercado. Dos projetos é criar a figura do corretor de veículos usados. Do mesmo jeito que você tem um corretor de imóveis, ele tem lá a categoria de classe dele, a ideia é que você tenha um corretor de veículos para poder trazer credibilidade na venda, né? Que é o atravessador, vamos dizer assim. Aqui nós estávamos comentando, lembra? Isso. Existe, né? Hoje existe... porque, assim, tem muita gente séria vendendo carro usado hoje. Né? Tem muitas empresas que dependem do veículo usado, que fazem de uma forma muito séria. Mas, infelizmente, como todo mercado, sempre vai ter aquela pessoa que não quer seguir a regra ou que quer tirar vantagem indevida. É uma maçã podre, né? Sempre tem, não tem jeito. Mas a questão nós lutamos contra isso. É interessante que geralmente nós com os advogados, nós fazemos o quê? Defendemos geralmente quem quer para defender, a não ser que a loja te procure. Quem quer defender a massa é o consumidor. É o consumidor final. Exatamente. E no seu caso, não, é o contrário. Você defende que realmente são os lojistas, aí atenção dos lojistas, aí o que vai falar, as concessionárias também, que não é só usados, é também o novo também. Ele vai defender você numa situação que realmente é atípica. Na verdade, pelo que eu entendi, ele não só defende o lojista, ele procura uma maneira de trazer segurança para o negócio. Exatamente. Com certeza. Para todos. Para todos. Até mesmo, entre as partes, né? Exatamente. Boa observação. No mercado, a ideia realmente é essa, é trazer segurança jurídica. Sim. Porque, assim, não é segredo para ninguém que o judiciário ele defende o consumidor. No entanto, que o nome da lei é Código de Defesa do Consumidor. E proteção. E proteção. Exatamente. Mas ela é só uma lei, né? Ela traz esse nome, ela traz esse epíteto, mas o fornecedor também está lá dentro. Sim. Não é? Então, qual que é o nosso objetivo hoje? É criar estruturas para proteger o lojista, principalmente porque os defensores do Código de Defesa do Consumidor, que me perdoem, mas nós precisamos até olhar com mais atenção para o que eu vou falar agora. O Código de Defesa do Consumidor não fala nada sobre produto usado.
E eu vou explicar por isso. Eu vou explicar para quem está nos assistindo, que talvez não tenha muita familiaridade com o direito ou com o Código de Defesa do Consumidor. Ele só tem o Código de Defesa do Consumidor cita a palavra usado apenas uma vez. Em um inciso. Em um inciso lá no final do código, e não tem nada a ver com produto usado. Ele só vai falar de produto usado assim: se o seu consumidor precisar trocar alguma peça ou produto, só vai poder trocar por um produto ou uma peça usada com o consentimento do consumidor. Ou seja, não é sobre produto usado. É análogo. É análogo. É o reparo do produto. Né? Porque, agora, vamos falar o seguinte. Antes, eu tenho uma história, que eu gosto muito de mitologia, trazer esse conhecimento da mitologia, às vezes, para ilustrar a dificuldade que o mercado de veículos usados passa. Posso contar? Por favor, obrigado. Se trata do paradoxo do barco de Teseu. Sim. Conhecem Teseu? Sim. O rei, ele saiu numa viagem, desafiou Poseidon ficou bravo com ele, soprou um vento e ele ficou perdido no mar. Sim. O foco dessa história, para nós, é o barco, o paradoxo do barco de Teseu. Teseu ficou 20 anos no mar antes de voltar para casa. Só que é o seguinte, esse barco, ele saiu. Dali um ano, uma peça estragou. Então, os marinheiros foram lá e trocaram essa peça, um pedaço de madeira. Dali 2 meses, outra peça. Dali mais um ano, outras peças. No final da viagem, todas as peças do barco de Teseu tinham sido trocadas. Só que eles guardaram todas as peças antigas, né? Então, o paradoxo, ele se coloca o seguinte: se eu pegar todas as peças usadas e montar um barco e pegar o barco novo do Teseu, são 2 barcos agora. Na minha cabeça ele chamava Ulisses. Exatamente. Qual dos 2 barcos é o barco de Teseu? Entendi. Entendeu? Agora, como que isso se aplica ao mercado de veículos usados? Tá? Qual que é a dificuldade hoje? O consumidor, quando ele chega na loja de veículos seminovos, a loja de veículos seminovos ela é muito parecida com uma concessionária de carro zero. Mas é carro seminovo, né? Não podemos confundir. Então, a loja é bonita, tem um carro bonito, tá tudo brilhando, tudo bonitinho. Só que o consumidor, ele vem para comprar um carro usado. Aí ele compra o carro usado, dali uma semana ele fala: olha, a pastilha de freio está gasta. E ele volta na loja sob o pretexto de requerer garantia. Ou, olha, o pneu está meia vida. Olha, o ar-condicionado está com probleminha. O banco está amassado. Então, assim, o que acontece? Ele vai querer, na verdade, ele queria um carro novo. Só que ele não queria pagar o preço de um carro novo. Justamente. Na cabeça no senso comum, ele está comprando um carro usado, mas ele quer todo o benefício e todo o privilégio de um carro novo. Todas as garantias. Exatamente. Então, o que o mercado precisa hoje, o que o consumidor precisa, é esse ajuste de expectativa. Sim. Né? E aí me diz uma coisa, se o senhor hoje for numa loja comprar um carro usado, qual que é a garantia que é vendida para o senhor, que é dada para o senhor? Sobre o quê? Quais peças do carro? Motor e câmbio. Por quanto tempo? 90 dias. E o que mais? 3.000 quilômetros rodados. A quilometragem ninguém fala. Ninguém fala, mas ela não está na lei, eu já adianto, ela não está no Código de Defesa do Consumidor, mas ela está na jurisprudência. E tem um estudo por trás que leva aos 3.000 quilômetros, depois eu posso explicar. Tem bastante coisa, tem bastante curiosidade sobre esse código, né? Vamos lá. Então, assim, por que a garantia é só de motor e câmbio? Ué, mas eu comprei um produto, ele não é novo. Por que a garantia é só de motor e câmbio? Não sei. Porque é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor não fala sobre produto usado. Então, a gente acredita que o judiciário, de uma forma de fazer essa meia-culpa, esse meio de campo, ele falou, bom, tudo bem, o veículo tem que estar andando pelo menos, né? Motor e câmbio. Por quê? Aí é o que eu falo. O único dispositivo no Código de Defesa do Consumidor que protege o lojista, o revendedor de veículo usado, é o artigo 6º, inciso 3º, direito de informação. Então, e aí, por que só motor e câmbio? Quando você vai comprar o seu carro usado, tudo você pode olhar. Tudo você pode ver. Pneu, banco, ar-condicionado, multimídia, teto, lataria, tudo. Exceto motor e câmbio, porque você teria que abrir o motor e o câmbio para poder olhar lá dentro ou trazer um mecânico para ele desmontar o carro e você aferir a qualidade daquilo. Então, se o motor e câmbio são os únicos itens do veículo que você não consegue avaliar por si só, a garantia está ali. Então, pelo menos isso o judiciário fez
né, de fazer esse meio de campo para contrabalancear o produto. Agora, vamos lá. O que é garantia? Por que eu tenho 30 dias de garantia? Isso está tão... Já reduziu para 30, são 90. Não, depende do produto, né? Se o produto for um produto durável, é 90. Agora, se for um produto não durável, a garantia, e não for um vício oculto, a garantia é 30 dias, né? Então, às vezes, a gente fica fazendo essa confusão. Até mesmo para... No nosso caso, são 90 dias, E sem falar em vício oculto. Sim. Né? Até mesmo para devolver o veículo, 30 dias também, né? Não. Não mais. Se arrepender da compra? Sim. O arrependimento não existe. O arrependimento ele só vai existir para aquelas compras que são feitas por meios telemáticos, ausentes. Internet, telefone, WhatsApp, aí você tem 7 dias. Sim. É assim. Né? Mas quando se trata de compra presencial, não tem direito a arrependimento. Né? A lei não vai tutelar o Aí que entra a questão que eu não tenho condição de analisar o câmbio e o motor. Tanto, pegar só um parênteses, o pai do amigo meu, Deus o tenha, o seu José Ayrton Barduco, ele comprava e vendia veículo. Ele contou que eles compraram um carro lá em São Mateus. O câmbio tava uma delícia, olha, melzinho. Tal. Aí foi no tempo, um dia o negócio começou a roscar. Pô, mas tá tão bom, vou levar no mecânico. Você sabe o que o vendedor fez? Encheu de banana verde dentro do Deus. Não, essa é a mesma história do meu sogro. Comprou um carro com banana verde no motor. No motor. Foi parar lá. Motor. Pegou o carro funcionando também bonitinho. Dali a pouco o carro vai abrir banana verde. Lotado de banana verde. Deve ser mais barato que o óleo, a banana verde. Ele conta isso até hoje. Mês passado ele lembrou dessa história. Caramba. É aquilo que a gente vinha falando, né? Existem pessoas que preferem fazer coisas pela forma escusa, né? E é pessoa que realmente não quer se perpetuar no negócio, que não tem um compromisso. Mas olha só como é questão cultural. Aqui nós estamos falando que não fala mais país terceiro mundo emergente, né? Não muda nada, só mudou outro, continua a mesma coisa aqui. Nos Estados Unidos, um amigo meu foi para Dallas, me lembro, o John, lá da faculdade. Falou, Diel, lá o vendedor de carro, você fala vendedor de carro, você é um pilantra. Lá é impressionante, e isso lá ele funciona. Porque lá é impressionante para comprar carro lá, se acende uma velha ajoelha. Porque lá é terrível o vendedor para empurrar porcaria em você. Inclusive, isso é retratado na maior parte dos filmes de Hollywood, né? Quando aparece um... Verdade. Você assistiu Grande Virada? Verdade. Você assistiu? Isso. O imposto da Europa. Interessante, né? A Europa já regula bem a questão da venda do veículo usado. Você não pode fazer propaganda muito ostensiva e você coloca um adesivinho no carro assim, acho que bem o número do seu telefone. Você não pode nem falar que o carro está à venda. Tá, entendi. Lá é bem discreto e é muito bem controlado, assim, na Europa. E nós estamos caminhando para o mesmo sentido. Com o tempo, porque assim, por exemplo, hoje o governo está lançando uma ferramenta chamada Renave. E se você dá o VESP e todos os lojistas de veículos usados precisam se inteirar sobre isso. O Renave, ele é uma ferramenta onde o lojista ele transfere o carro na hora para o consumidor. Então, ele tem toda a responsabilidade de ter ali a nota fiscal, de ter esse veículo organizado dentro do estoque dele, e aí ele já faz a transferência. Não vai acabar com a profissão do despachante, né? Ele vai ter que se readequar. Mas isso traz muita segurança para o lojista e também para o consumidor, né? Para o comprador. E hoje isso está em negociação com o governo, já está em implantação, já tem lojas aqui na Zona Leste que estão atuando 100% com o Renave. Então, nós estamos caminhando para um primeiro mundo na venda de veículos usados. Muito bom. Não é? E tem muita gente entusiasta disso. 14 milhões, você falou? 14 milhões no ano passado. Então, aí eu te pergunto, tem países aqui da América Latina que não tem 14 milhões de habitantes. Exatamente. E quando falamos de questão de Brasil e São Paulo, os números são absurdos. Exatamente. São altos, muito altos. E como eu dizia, sobre a garantia, nós temos um senso comum que eu tenho direito à garantia. Mas a gente não sabe, às vezes, de onde vem o direito de garantia, né? Por que eu tenho 90 dias agora, no caso, de um veículo usado, não é? Por que eu tenho 90 dias de um veículo usado? Funciona da seguinte maneira. Com a Revolução Industrial e a modernização da linha de produção,
as grandes indústrias começaram a fabricar produtos de uma forma muito rápida. E isso gerava produtos, uma certa porcentagem, pequena, mas existia, de produtos defeituosos. Lembrando lá que existe a diferença de defeito e vício, né? O defeituoso seria o vício, né? Que pode levar a um defeito. O vício, para quem não conhece o Código de Defesa do Consumidor, ele é o que nós vulgarmente chamamos de defeito, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um celular e ele vem sem ligar. Ele vem de uma forma que a bateria não funciona. Não me causou nenhum prejuízo, não me causou nenhum acidente, não explodiu, então eu chamo isso de vício. Agora, o defeito não, é quando eu estou falando com ele ao ouvido aqui, e ele explode, machuca o meu rosto. Esse machucado seria o mau funcionamento do aparelho com o dano que eu recebi, isso a gente chama de defeito, né? É bem mais grave, gera danos morais, entre outras coisas, né? E aí, o que acontece? Com a modernização da indústria, por volta, tem o professor Risato Nunes, grande especialista em direito do consumidor, sim, ele traz essa informação no livro dele, e ele diz o seguinte, ali 1%, por volta de 1% dos produtos industrializados, normalmente traziam uma certa característica de defeito, de vício. Então, isso já entra para o fabricante como um prejuízo, ali, um risco do negócio que ele tem que suportar. Então, ele tem lá o padrão de qualidade dele, aquela parte da inspeção final, controle de qualidade. Né? Isso, CQ. Depois do CQ, o produto vai para o mercado de consumo. Então, a garantia nada mais é do que uma extensão do CQ, do controle de qualidade. Então, por isso que alguns produtos têm 30, outros 90, e até o vício oculto, né? Que permite que não tem prazo. Quando o vício começa a contar o prazo, quando o vício aparece. Exatamente. Então, assim, agora vamos para o mercado de veículos usados. Como se aplica no mercado de veículos usados? O carro usado, ele não foi fabricado pelo lojista. Não. Então, por que eu tenho que ter garantia? Responder por coisa dos outros. Exatamente. Porque o veículo ele já foi montado, fabricado, veio para o mercado de consumo, passou o período de 90 dias de garantia, ele foi, às vezes, usado por 10 anos, foi vendido e reintroduzido no mercado de consumo. Não tem mais continuação do controle de qualidade. Concorda? Não tem mais. Eu não tenho mais o que ver se foi bem fabricado ou não. Não é? Então, é um produto que já tem itens de desgaste natural muito utilizados. Quais são os itens de desgaste natural? Pneu, óleo, pastilha de freio, disco de freio. No caso do Brasil, de São Paulo, suspensão, amortecedor, coxinha, essas ruas aqui, ó. Parece aquele meu patrão da Thalia do joguinho, fazia assim. Exatamente. Então, assim, os itens de desgaste natural é como se você comprasse um lápis. Com licença. Temos um lápis aqui. Esse lápis, aparentemente, parece ser novo, né? Então, temos aqui um lápis novo. É um lápis normal. Agora, se você compra um lápis usado pela metade, ele continua sendo de madeira, continua escrevendo tudo, mas a vida útil dele é bem menor. Né? É perceptível. No carro, a mesma coisa. Né? Então, tem itens que são desgastados pelo uso, como a pastilha de freio, pelo atrito, e itens que são desgastados pelo tempo, como o óleo. Sim. Porque o óleo, se você não rodar, mesmo não rodando, você tem que trocar ele depois de 6 meses, 1 ano. Sim. Né? Então, ou seja, todos esses conhecimentos, essas técnicas, elas são acumuladas agora para proteger o revendedor de veículos usados. Né? Por quê? Porque antes tinha um boom de defesa do consumidor e, pasme, bem que a gente sabe como funciona o mundo, né? Hoje em dia, existem algumas pessoas que, às vezes, por mau conhecimento ou má fé, acabam entrando com ações contra os lojistas de veículos usados para conseguir vantagem indevida, um locupletamento. Com certeza. Né? Então, por exemplo, comprei o José das Couves, né? Para não citar um nome não muito pouco conhecido. Esse é pouco conhecido, né? Ele compra um carro e financia, mas ele não é uma pessoa pouco organizada nas finanças dele e não sabe muito bem o que está fazendo, mas ele queria o carro dos sonhos dele, ele queria um Honda Civic, um carro caro. E depois ele não dá conta de pagar as parcelas. E aí começa a vir a cobrança do banco, a busca e apreensão. Aí ele tem um amigo que é advogado, que se reformou recentemente, ele falou, não, já sei. O Código de Defesa do Consumidor, o Judiciário protege o consumidor. Você comprou um carro usado, vamos fazer uma ação contra a loja, e aí ele te paga de volta o preço, aí você se livra. Né? Então, não é difícil inventar um defeito em um carro usado. Né? Não é difícil, porque se
a pessoa, qualquer desgaste natural, ela chamar de vício ou defeito, tá aí pronto, tá a festa armada, né? E aí some-se a isso a gratuidade de justiça do juizado especial. Temos uma aventura jurídica pronta. Só que aí, em alguns casos, não vai caber. Por quê? Pela 9.099, que é o especial civil, que é o Pequenas Causas, as pessoas conhecem, vai ter que ter perícia, não vai ter? Não pode. Mas então, não pode. Eu não estou falando. Não pode. Eu estou falando. Fala assim, a pessoa vai querer falar assim, o carro deu defeito, eu vou estar em Pequenas Causas. Não. Vai dar. Ele já vai tomar Então, é o que eu estou falando. Exatamente. Então, nisso, pelo menos o lojista está protegido nessa parte. Por quê? Ele não vai conseguir entrar na Pequenas Causas, porque vai ter perícia, não admite. Mas aí é o que ele falou, ele vai pela comum, alega hipossuficiência, justiça gratuita, e não vai ter custo. Exatamente. Inclusive, a gente sempre faz isso. A gente tenta tirar do juizado especial, porque uma forma que eu tenho de defender o revendedor é a perícia. Exatamente. Mas isso não gera nenhum prejuízo para o consumidor, porque pela lei 9.099 não tem custas. Então, assim, o juiz ele vai extinguir o feito sem resolução do mérito, né? E ele vai poder ajuizar de novo na justiça comum e vai pedir gratuidade de justiça. Pasmem, pessoas comprando carro com valor próximo a R$100 mil pedindo gratuidade de justiça e 99% das vezes ganhando. Meu Deus. Ganhando. É inconcebível. Nos anos 90, eu era acadêmico de direito e teve um caso, teve uma pessoa pedindo gratuidade e ela veio com um Porsche. E deixou atrás, né, ali na Rua da Glória, por ali. Só que justo atrás já viu outro advogado. E ele chama atenção o carro e foi embora. Quando entrou na audiência, quem estava do outro lado da mesa? Ele olhou assim, peraí, você lá na Rua da Glória, você tem um Porsche? Aí eu tenho. Eu disse, tem um Porsche por gratuidade? Pô, não dá, né? Exatamente. Indefiro. Eu já vi pessoas que ganham R$30 mil comprovadamente com imposto de renda juntado aos autos, e o juiz, pessoa concursada pública, e o juiz deu gratuidade. Tentamos reverter. Na verdade, porque na maioria das vezes eles não analisam todos os documentos, todos os informes juntados. Mas pelo tanto que a gente reclamou, eles analisaram. Quando reclama. Exatamente. Quando a parte não reclama, passa rebater tudo. A gente nunca deixou uma disso, para evitar isso realmente, né? Por isso a importância, né, da do doutor, do direito veicular, para proteger nós lojistas mesmo. Há 15 anos atrás eu fui uma lojista. Que bacana. E nossa, era tanta coisa que acontecia que a gente desacreditava como que podia. E tinha que se responsabilizar lá por todas as despesas do consumidor, sem choro nem dó. Exatamente. Para não dar problema lá na frente. Porque o consumidor ele tem que voltar ao status quo ante. Ele tem que sair da relação com a mesma quantidade de dinheiro, ou seja, a mesma forma com que ele entrou. Então, vamos supor, você financiava o carro, né, para o consumidor. Era. Aí, dali uma semana ou duas, tinha um problema, você tem que quitar o financiamento. Isso é mais caro do que o próprio valor do carro. Exatamente. E esse dinheiro sai do bolso de quem? Né? Do lojista. Exatamente. Então, ou seja, você percebe que, assim, se você é um lojista e quer trabalhar de forma honesta, de forma idônea, você precisa ter esse conhecimento. Né? Você precisa ter uma pessoa, um grupo de advogados, de pessoas que entendam da sua vida. Exatamente. Os concessionários investem muito, aquele que sobre a concessionária. E teve um que eu trabalhei no Alphaville, eu me lembro o último rapaz que fazia o checklist tudo do carro. Perfeito. E ainda assim, é um ser humano. Sim. É tudo falhas. Eu lembro que foi o primeiro Malibu que vendeu no Brasil, o carro subindo a Araguaia, quando todo mundo olhou a luz de freio do lado esquerdo estava funcionando. Que pode acontecer? Um Malibu, um carro, sim, topíssimo. Entendeu? E aconteceu, olhou e falou, não, todo mundo olhou e falou, a luz não acendeu. Coitado, sobrou para um rapaz lá, lógico que é pago para isso. Sim, como é que você não viu? Você não viu que pediu para ninguém pisar no freio, dar ré, certo, que não estava funcionando lá? Eu imagino, então é suscetível sim. E também acho que falta muito um pouco de bom senso, como o doutor disse. Muita questão de a pessoa ver, falou, quanto que eu posso ganhar em cima do erro do outro. Exatamente. Acontece muito. A pessoa, às vezes, ela quer se livrar de um problema,
Então, ou seja, porque o carro, ele financiado, ele pode ser um problema para a pessoa, que ela mesma arrumou, né, um problema que ela trouxe para a vida dela, porque às vezes não fez a parte financeira, o dever de casa bem feito, né? Comprou o carro e junto veio a Bíblia, né? Exatamente. Não só aquele carnezinho. Paga mais e o carro ele valoriza ou desvaloriza? Paga mais, né? Não, o carro valoriza. Então, ou seja, você vai pagar paga 2,5 a mais e o preço foi. Exatamente. E muitas vezes não se dá conta disso, né? Está lá naquele fogo, naquela vontade de comprar um carro e vai e resolve, mas no fundo está fazendo o pior negócio. Exatamente, e atrapalha a vida da pessoa também, né? Porque isso acaba refletindo em outras áreas da vida da pessoa. E você sabe o que é o pior? É quando você vê um colega de trabalho se envolvendo na trama da história, né? Então, já aconteceu da advogada pegar e comprar o carro do cliente. Porque o cliente está na situação difícil. Exatamente. Mas se aproveitou da situação, né? Se aproveitou, mas ela teve um pequeno problema. Quem paga os meus honorários em vez de eu te pagar o carro, me dá o carro. Exatamente. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, só que é o seguinte, ela não contava que a gente estava olhando detalhe por detalhe do processo. E ela, numa declaração que a própria advogada fez no processo, ela falou, eu comprei o carro do cliente. Ela falou. Aí eu falei, bom, vou explorar essa fala. E a juíza deu uma bronca. Ilegitimidade de parte. Exatamente. Mas até então ele pode vender o que ele quiser. O processo está rolando. Se ele vender para 3... Não é mais dele. Então, mas o que vale é o processo. Não pode mais reclamar. Ele tem mais o carro. Bom, mas o processo está rolando. Então, não que o carro exploda, vai continuar do mesmo jeito. Exatamente. É que nesse caso específico, a advogada, o tempo ali, né, ela foi anterior à propositura da ação. Então, ela acabou... Aí é diferente. Ela probleminha. Até legitimidade, é má fé mesmo. Eu fiz a olha, bem na má fé. Na verdade, ela, além de advogada, ela teria tentado como parte do coletivo, né? Exatamente. Porque, o carro era dele, ele vendeu para mim, então nós dois vamos processar. Exatamente. Então, você vê, o mundo... Então, assim, essa área que a gente vem chamando de direito veicular, até a gente tem uma área chamada inteligência jurídica veicular, que é o que a gente vem fazendo, desenvolvendo esse conhecimento. Ela vem acompanhada de várias competências, né? Competências jurídicas, competências comerciais, porque muitas das vezes a gente tenta não deixar virar um processo. Então, a gente conversa muito com o cliente, às vezes. Isso é uma parte do trabalho que eu faço, e assim, o lojista, ele me liga e fala assim, olha, eu acho que vai dar problema. Né? O pós-venda. Isso é terrível. A prevenção. É a prevenção. Então, eu falo, o que nós podemos fazer? Eu tenho razão, o cliente tem razão, essas perguntas que eu recebo na parte extrajudicial, né? Aí eu faço uma análise, pego os documentos e falo, olha, você tem razão até aqui, o consumidor tem razão até aqui. Então, a ideia não é lesar ninguém, é só fazer o justo, né? Sim. E muitas das vezes o revendedor acaba pagando o que é justo, né, para o consumidor, para evitar que se torne uma demanda judicial. E quando não, infelizmente, a gente tem que falar para o cliente, olha, até aqui a gente entende por justo, a partir daqui já não é mais. Então, de repente, às vezes, o caso é realmente judicializar. Se você tem dúvida, e o problema é que, assim, o consumidor, às vezes, ele está chateado, né? Então, ele acaba buscando o judicial para poder sanar essa mágoa que tem da loja, às vezes, né? Porque é o que eu falei, a pessoa coloca uma expectativa muito grande sobre um veículo usado, achando que é um veículo novo, né? Então, também é uma parte. E a parte comercial, de conversar com vendedores, ensinar a fazer um pós-venda, né? Falar assim, olha, vocês percebem, é importantíssimo. Desculpa, mas o caso que eu estava contando lá fora agora há pouco, que saiu a sentença essa semana, foi um pós-venda mal feito. A pessoa foi lá, comprou o veículo usado, né, pagou pelo serviço de transferência, da documentação, da regularização, né, a concessionária demorou aí mais de 30 dias para fazer o serviço. Nesse período, a pessoa tomou uma multa. Certo. Tomou uma multa. O veículo ainda estava em nome da concessionária, pessoa jurídica. A multa duplicou. Depois que o veículo passou para o nome dela, ela já tinha tomado a multa. A concessionária não informou da multa. Ela viu que tinha uma multa no sistema, pagou. Ixi. Depois chegou outra multa. Falou, como assim? Eu já paguei. Né?
Aí falou, o que é isso? Está acontecendo? Não, é que eu estava numa empresa, porque ninguém me falou nada. Eu tinha transferido, eu tinha passado para o meu nome e não ia pagar 2 vezes. Perfeito. Aí eu teve que pagar a multa. Uhum. Para você ser concessionária, saiu a sentença, a concessionária tem que pagar por falta de informação, Sim. porque não avisou que tinha Exatamente. chegado a notificação. E essa de informação, eu também estou com um caso, o funcionário também, aí eu venho semi-novo. Vendeu, a pessoa, o tá ótimo, pode andar. Ficou na estrada com criança, uma criança, uma delas é atípica, sabe? Ficou bem complicada a situação dela. Mandou para arrumar, mesmo assim, ela falou, eu chego num lugar, ele cai. Mandei no mecânico da minha confiança, o Silvio, nós tínhamos melhores auxílios, teve um ataque cardíaco, uma parada cardíaca. Ele falou, olha, o carro está ótimo, porém, então, com esses problemas eles não sanaram. Ainda mandei a notificação judicial, me contra-notificaram, mas ninguém solucionou nada. Isso. Aí eu peguei e falei, não, agora só faz o laudo do mecânico e voltar com a ação. E o pior, olha que é o pós-venda, você se queima por bobeira. Ela ligou, na estrada ligou para o vendedor, era dia de comércio, falou, o carro parou. Você pôs combustível em lugar ruim. Meu amigo, você nem sabe que cor que eu estou usando de roupa hoje. Você nem sabe se eu estou penteado ou despenteado. Como é que você fala uma coisa dessa? Olha a qualificação de produtos. E também eu lembrei também, se for de garantia, algumas funcionárias antigamente, montadores, principalmente coreanas e japonesas, sei que antes davam 5 mil quilômetros. Sim. Por que davam 5 mil? Eu trabalhei um tempo numa concessionária chinesa. Eu estive lá em Salto com o pessoal da presidência e falaram assim, acontece que lá na China as estradas são boas e retas. Aqui é um sub-desce, tudo esburacado. Não dá para dar 5 mil. Lá, o amigo meu foi para o Japão morar, chegou um dia que queria fazer alinhamento e balanceamento. E não achava, no Japão não tem. Aí entrou numa oficina e um brasileiro falou assim, não, aqui não tem isso. Isso é coisa de seu país que é cheio de buracos, cheio... Aqui não tem nem necessidade, né? Não tem nem necessidade de fazer esse serviço lá, né? Não tem. Então, também você vê a questão que transformamos do outro lado. E aqui nós temos certos serviços que lá não tem. Exatamente. Mas a qualidade está nas vias também. Isso era para quem, como o carro, não é o meu caso, não é o seu, mas o carro começa a dar problema, o carro não presta. Não presta, o pavimento que está terrível. Só o Brasil tem lombada. No Brasil tem valeta. Você vê esses carros. Você acha que um carro desse tem condições de andar em bairro? Não tem. Não tem. Uma Ferrari vai passar umas valetas aí, só você vai levitar e vai para lá. Exatamente. Senão o brasileiro tem que começar a andar com Jeep só, com carro... Willis. Não, eu sou velho. Ai, que é o marco da moleque, a Camel Truff. Aí. Você sim, Camel Truff? Não conheço. Aqueles Bigfoot também, aquelas... Nossa, a Camel Truff era da Land Rover e dos cigarros Colonel. E eles faziam rallies nas selvas. Uma vez foi em Bornol. Nossa, lá foi lindo, cara. E vão com tudo. Até uma parte que está passando assim, um Jeep, tá só os marcas para fora. Falei, aqui está passando, só o nome da marca. Não vou fazer comercial, que eu não recebi por isso. Sou bem adepta a um Jeepzinho, eu gosto. É gostoso, né? Fazer um rallyzinho. Eu já vou no Mustang. Carro Muscle Car. Mais fortes, né? Agora, eu passei na Rio das Pedras, tinha um Dodge Charger. Então, eu falei assim, toda vez que eu passo, fico olhando esse Dodge Charger aqui, enorme. Eu sou igual o Renan, o nosso conhecido Renan, amigo, que tem Opalas antigas. Renan, eu falo, não é pessoal que eu falo, não é um jeito que eu falo, eu chamo do Renan, porque toda vez que eu falo, acho que é um Gido mesmo, ele tem um Opala SS. Coisa mais linda. Brinco, cara. Linda. Que legal. Aliás, um abraço. Um abraço pro Renan. Aquele carro tem histórias legais com aquele carro também. Tem uma psicóloga daqui, a doutora Érica, a psicóloga. Sim. Ela também é fanática por carros assim também. Modelos antigos, isso mesmo. Mas vamos lá, doutor. Em relação à contratação, o cliente que vai na loja, o lojista que está vendendo, qual que é a melhor forma, qual que é o melhor contrato, né, para trazer uma segurança para ambas as partes? Você fala o formato do contrato de compra e venda, né? Isso, o que tem que prever, né? Se tiver garantia,
prazo, como especificar para o cara ver a garantia sobre o que está tendo ali. Perfeito. Isso é muito interessante, porque, assim, hoje, lembra que eu falei sobre inteligência jurídica veicular? É um trabalho que eu desenvolvo, a criação de documentos para essa venda, né? Então, essa venda, ela não depende apenas do contrato de compra e venda. Como eu disse anteriormente, o único instrumento, o único artigo ali do Código de Defesa do Consumidor que vai proteger o revendedor é o artigo 6º, inciso 3, direito de informação. Então, para isso, nós criamos um conjunto de documentos que são utilizados no momento da venda, que fornecem o rótulo do produto, que seria o rótulo do veículo usado. Você vai até o mercado, compra um ketchup, né? Tá lá no rótulo, vinagre, açúcar, extrato de tomate e só, e temperos, né? Então, você sabe que ali dentro tem aqueles produtos, se você não puder usar, né? Ou se o produto for perigoso, como soda cáustica, por exemplo, ele vai vir informação de que ele é um produto perigoso, que contém algum produto químico. O rótulo do veículo usado é o contrato, com mais alguns documentos que eu vou citar. Então, no contrato de compra e venda, a gente usa alguns itens que podem trazer segurança jurídica. No nosso caso, a gente trabalhando sempre para revenda, né? Mas que, por fim, é para trazer o que é justo. Por exemplo, o odômetro. O odômetro no momento da venda. Sim. Se eu vou vender o carro que tem uma garantia de 3.000 quilômetros, 90 dias ou 3.000 quilômetros, o odômetro tem que estar bem registrado ali. Outra coisa, tudo que for característica daquele veículo usado, porque depois que ele deixou de ser novo, ele passa a ser um item único, né? Ele tem as suas próprias características. Sim. Então, tudo isso tem que estar anotado no contrato. E, principalmente, assinado pelo comprador. Então, uma das dicas que eu dou para o revendedor é: pegue a assinatura com firma reconhecida por autenticidade. Porque, acredite, já houve caso da pessoa levar o contrato para assinar no cartório, reconheceu a firma e no processo falou: eu não tive acesso ao contrato. Nossa. Ela teve que assinar o contrato, reconhecer firma, ou seja, de se esperar que ela tenha no mínimo lido, né? Ela está declarando ali que ela leu o contrato e ela afirmou categoricamente: não tive acesso ao contrato. Mas quem de pessoas leu o contrato? A maioria? Ninguém. Ninguém lê. Deixa ele ler o aceite ali, concordo. Só nem sabe, está vendendo a alma lá e... Na maioria das vezes é um contrato de adesão. Ou não? Não. Ele pode ser negociado? Pode ser negociado. Ele pode ser negociado. Porque, assim, o contrato do veículo usado, ele traz características, assim, que são corriqueiras para um veículo usado. Mas eu não sei se a gente poderia dizer que ele é um contrato de adesão, porque, assim, eu acredito que se a pessoa lê o contrato ou vê alguma coisa que desabone, ela pode conversar com o lojista. E vai alterar aquela cláusula? Então, porque se não alterou, é adesão. Obrigado. Agora, por exemplo, se a garantia de 90 dias ou 3.000 quilômetros, ela consta no contrato. Sim. Mas ela estando lá, não vai alterar a lei, não vai alterar... se ela sair do contrato, a lei também não permite mudar aquilo, né? Então, assim, novamente, a questão é a informação, né? Então, por exemplo, a gente está sempre prestando informação, porque o cliente que compra um carro usado numa loja, ele sempre vai ser consumidor. Então, ou seja, aquele contrato sempre vai estar sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Sim. O resto todo é informação. Testemunha é importante da validade ou não há necessidade? Não, eu não vejo os revendedores utilizarem testemunha. A matéria é técnica. É técnica. E outra coisa, só para falar matéria técnica, estão ouvindo, contrato de adesão. Contrato de adesão é o tipo de contrato em que você não permite discutir as cláusulas. Por exemplo, se você assinar um contrato de abertura de conta corrente no banco, você assinou, mas eu não concordo com essa cláusula, infelizmente não dá. Mas é abusivo, aí você vai no judiciário. Então, só para as pessoas se situarem que é um contrato de adesão, você não permite discutir as cláusulas daquele contrato. Para não acontecer esse caso que o doutor acabou de falar, mas eu não assinei, não tive acesso. Não valeria a pena duas testemunhas ali para dar validade? É porque normalmente quando a pessoa diz que não assinou, nesses casos, ela assinou. Então, e reconheceu firme em cartório. Então, é uma coisa assim, até chega a ser absurda, né? Sim. Então, a gente tem que apontar, tem que defender, né, pelo princípio da ampla defesa. Nós precisamos apontar, mas é uma coisa tão fora da casinha. Perícia, pode até mudar. Só que agora, qual é a tendência? Contratos
que vai ser assinado por papel ou digital? Papel, a tendência é desaparecer. Sim. É tudo digital. Eu peguei um caso, até do um amigo nosso, que ele também é advogado, ele pegou, assinou um contrato, e a defesa alegou que não tinha testemunha. Ele não podia ser, não tinha testemunha, não tinha testemunha. Aí a nossa amiga doutora Andréa Paiva, saudosa aí, aliás, ela podia estar aqui também, né? Viu, o tema aqui, nós tivemos a conversar com ela, tá? E o André também, o chefe dela, um abraço para o André. Um abraço, doutora Andréa. Paiva. Aí o que acontece? Ele pegou o contrato, ele não aceitou, falou assim, não tem testemunha. Eu conversei com ela, falou assim, não, vi uma reportagem e no entendimento que o contrato eletrônico não precisa de testemunha, ele é válido já para ele é executável, na hora, sem testemunha. Eu entrei, pesquisei, eu vi, coloquei, a juíza aceitou. Então, hoje em dia, o contrato eletrônico assinado, até pelo gov.br, você pode assinar. Ontem eu assinei um contrato eletrônico e exige o reconhecimento facial. Aí a segurança da para constar a assinatura, ou seja, como é? Não assinei, não, vai lá, tá sua carona. Por conta também de segurança da inteligência artificial. Isso. Aí nós estaríamos em outra seara, né? Sim. Não é o tema de hoje. Mas ele guarda com relação a esse mercado, sim. Aí eu faço lá, doutor, aqui, lá, eu estou contratando ontem, você não viu, eu estava ouvindo, você viu que ele falou, pô, tá cobrando tanto lá, mesma coisa, assinaram por ele lá, falou, não sou eu que assinei isso aqui. Um bairro que eu nem sei, uma rua lá, nunca passei nessa rua na minha vida, e tá lá o nome dele. Exatamente. Então, são as fraudes, né? Mas os contratos assinados digitalmente são bem aceitos, sim, hoje em dia. Maravilha. E começou na pandemia, na época da pandemia. O que foi tudo tem um lado positivo e negativo. O negativo foi as mortes, as nossas perdas queridas, né? Mas, por outro lado, também com a guerra. A guerra, ela faz avançar em tecnologia. Tem o preço bárbaro das mortes, né? Das vidas que são reparáveis, da destruição que já é irreparável, tá? Mas, por outro lado, ela avança, por outro lado. Doutor, o doutor que está no ramo aí dos lojistas, existe alguma maneira do consumidor ou do próprio lojista também se identificar como sendo alguém de boa procedência? Porque eu já tive caso aí de cliente que comprou o carro e esse carro foi vendido para outros 2. O lojista vendeu para 3. Ao mesmo tempo. O cadastro positivo, você diz? Isso. Não compra pela internet? Não, na loja. A gente vai na loja, financiou, na hora de transferir o carro já estava no nome de outro. Perfeito. Vamos lá. Como se resguardar? E o próprio lojista também se identificar para falar, pô, eu não sou dessa maneira, eu sou correto, eu trabalho direito. Perfeito. Não fui eu. Existem algumas formas, né, do lojista fazer isso. Assim, não existe uma forma perfeita, né, 100%, mas existem algumas técnicas para se usar para que isso aconteça. A primeira de todas é aquela mais tradicional de todas, que é a reputação, né? Então, às vezes o lojista está ali há muito tempo no mercado, ele tem um ponto comercial, é muito conhecido, muito antigo, então isso traz credibilidade para a loja, e isso acaba gerando clientes de longa data. Então, todo ano, às vezes, o cliente está ali trocando o carro com o mesmo vendedor. Então, isso existe. Tem sido concessionária principalmente. Exatamente. Tem muita fidelização. Agora, a loja de veículos usados, ela, se for um negócio de família, um negócio antigo, ela vai se beneficiar disso. Não que ela esteja livre de problemas. Sim. Porque, por exemplo, eu posso ter lá uma loja do senhor João, uma loja antiga, só que o tempo passa, às vezes a pessoa se desatualiza, os veículos mudam, um problema acontece, pode acontecer. Só que a gente não pode também estragar toda a imagem de uma história de um lojista de 30 anos, às vezes, por conta de um erro, né? E às vezes por falta de compreensão. Então, e às vezes é isso que eu quero mudar. Então, quando eu estou junto com essa loja, primeiro ele vai me perguntar, fala assim, qual que é a melhor saída, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Aí eu vou falar, olha, isso aqui o senhor tem que se defender, porque eu vejo como sendo um abuso ou sendo como um erro, mas agora, se o senhor tiver errado, fala assim, olha, talvez fosse interessante a gente fazer um acordo, né? Porque a reputação hoje, ela vai além do boca a boca. Hoje nós temos Reclame Aqui.
Nós temos Instagram, Facebook, YouTube, exatamente. Então, uma das coisas que eu faço junto ao lojista, às vezes, é responder reclamações do Reclame Aqui e do Procon, né? Eu oriento sempre os revendedores, falo, não responda por si só a reclamação do Procon, porque tem coisas jurídicas que, às vezes, você vai responder e pode se complicar, por não saber o que está falando. Tem que ser mais técnico. Sim. E no Reclame Aqui? O Reclame Aqui é poderosíssimo. Ele é muito forte. É uma coisa bem simples. Se eu pudesse comparar o Reclame Aqui a um pecado, eu compararia a ira. Né? Do mesmo jeito que é o antigo Twitter, né? Que agora é o X. Ali a ira. Se o consumidor ele estiver chateado com a empresa, ele vai... O Google também, né? Ele vai descarregar a potência de raiva. De acabar. Tem. Mas uma vez eu li um livro, até te falei com você esse livro aqui que eu li, está lá em casa, o autor dizia o seguinte, a imagem é como uma madeira que queima. Perfeito. Você pode apagar, mas a marca fica. Eu cresci na Vila Lucília, em Santo André. Lá tem a Avenida Martim Francisco. Hoje não tanto. Mas quando eu era garoto, a Martim Francisco era inteira só de carro. Só loja de carro. Aí você fala assim, eu não conheço advogado. Pô, mas quantos tem nessa rua lojista? Tudo é... Mas qual que é o bom? Nós temos que ir naquele, aquele ali. Aquele você nunca vai ter problema. E eu de novo, aquele ali, você nem na calçada você passa na rua assim, ó. Você passa. Então, é que você falou, o lojista também vive disso. Vive. Ele tem que entender, mas tem cara que tá nem aí. Exatamente. Eu quero mais ganhar dinheiro, nem de Gerson. Eu quero levar vantagem. Porque, assim, geralmente, o pessoal não vai não alugar nenhuma loja na rua. Ele vai num shopping desse de veículo, aluga lá um espacinho, dá um problema, ele já muda para outro. Tem uns processos aí que eu tento achar o cara, ele já está em outro shopping, ele voa, ele já foi para o interior. Porque o CNPJ o nome do filho, aí depois abre o nome da esposa, depois põe um laranja. Eu estou com um caso também assim, antigo, já não consigo encontrar. A minha cliente falou assim, você conseguiu? Tentei na delegacia, não parece nada. Apareceu na TV, inclusive. Ele era de uma loja, um lojista de shopping de automóveis. E ele pegou, deu um golpe para ele, apareceu polícia, jornais lá, tudo, e o cara... Acontece o muito deputado da patrulha do consumidor também, não? Isso. Nem fala desse cara. Então, ele pode aparecer lá também, às vezes é um problema. Isso aí é caixinha de fósforo, supermercado, ou a pessoa que se perde, porque não vai... Cascar uma banana. Essa é a banana, por favor, de pouco, né? Isso aí é isolado por qualquer jornalista, qualquer coisa. Por favor, não me poupe. Isso aí, eu vou fazer a reportagem porque essa caixinha eu posso vender. Meu amigo, tanta coisa para você preocupar. Vamos fazer, vamos ter uma caixinha de fósforo. Vai então uma rede grande, de grandes supermercados, vai lá falar isso. Lá não vai, né? Que lá o bicho pega, rapaz. Isso aí vai, eu falo sempre, eu também tenho meus vídeos também que eu produzo, e no final eu sempre encerro com o mesmo jargão. Consulte sempre um advogado da sua confiança. Exatamente. Essa pessoa não é advogada. Mas eu conheço com o consumidor. Até eu conheço várias pessoas. Vá. Se você quer arrumar seu carro, vá no mecânico. Você está com algum problema? Você está com dor de dente? Vai na Cláudia Gomes, minha namorada. Você tem que ir onde a pessoa é especialista. Não adianta você falar, vai na justiça, lá você vai conseguir. Vai aparecer na TV, vai sair em... Olha, eu tenho uma teoria que eu acho que isso é o seguinte, é uma espécie de justiceiro. Porque ele prejudica a imagem do empresário. Pode ser que o empresário estiver errado, pode ser que ele esteja errado, pode, mas não é a forma que o ordenamento jurídico brasileiro recomenda. Não é? Então, para mim, é uma forma de um justiceiro. Ele vai causar um estrago na vida de uma pessoa, de uma empresa, na maior parte das vezes idônea, para aparecer, né? Para tirar um valor, uma vantagem devida ali, que é se popularizar. Uma promoção. Uma autopromoção. Exatamente. E de carros e motos também, né? Que nosso mercado de motos e motos é mais problema ainda. Motos é muito mais problema. Até porque o valor é mais baixo, é muito mais fácil comprar uma moto do que um carro. Então, o comércio é bem mais alto. Com certeza. Você tem moto? Eu tenho moto, eu adoro moto. Né? Eu não vivo sem. Muito mais prática. As motos? Mesmo, a regra é sempre a mesma. Garantia também? Mesmo. Tudo que eu disser sobre veículo, se incluam as motos. E eu vou falar aqui para a doutora Aquila, já que ela falou que ela também foi empresário do ramo. Sim. E hoje,
você está do outro lado, como consumidor. Exatamente. Você tem alguma coisa para posicionar sobre isso? Na verdade, eu quero fazer uma pergunta, doutor. Hoje, as lojas, elas indicam ao cliente fazer aquela garantia dentro do próprio mecânico da pessoa? Puxa, é fantástico essa pergunta. É uma coisa assim que eu trabalho diretamente com isso, né? A chamada garantia estendida. Né? Isso. Eu sou fã da garantia estendida, porque assim, a lei ela dá os 90 dias, né, para o consumidor, e muitas vezes essa garantia estendida ela chega a 1 ano. E facilita muito a vida de todo mundo, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, você tem empresa aí no mercado como a Gestalto, que acho que é uma das mais famosas que tem. E assim, deu problema, você liga para a Gestalto e já agenda a visita no mecânico. Então, eles têm mecânicos conveniados e tem as coberturas já pré-especificadas, né? Então, por exemplo, às vezes o consumidor ele vai pagar uma peça que não está coberta pela garantia, uma coisa ou outra, mas aí a garantia cobre a mão de obra, e isso se perdura por bastante tempo. E o que os lojistas mais antenados estão fazendo? Ele dá essa garantia para o consumidor. Ótimo. Então, ele já dá lá no contrato, ele fala, olha, o consumidor está levando aqui 12 meses de garantia, isso é fantástico. Além do Sim. Não, é já somado. Já somado. Então Mas... você 90 pela concessionária e 9 pela Gestalt. Vixe, Eu acredito que seja assim. Mas não é 3, mas... Não, ele dá os... assim, vai depender muito do contrato que a revenda tem com a Gestalt. Por exemplo, ali, eu não tenho muitos detalhes, né? Eu trabalho muito na parte, assim, da segurança jurídica. Então, eu sei que tem... o último contrato que eu tenho em mente, que eu vi, estava escrito 12 meses. Aí agora eu não me atentei, eu acho que já direto. Só que ele começa desde o primeiro dia. Então, a concessionária já saía fora e a Gestalt assumia os 12 meses. Perfeito. É como se a Gestalt estivesse, por exemplo, ajudando a loja nos primeiros 90 dias e depois atendendo o consumidor nos próximos 9, né? Maravilha. Mas é assim, é 1 ano de garantia, então isso ajuda muito. Só que se for... Desculpe, você vai falar? Pode falar. Se for para o judiciário, não vai entender dessa forma. Não entende. Não entende. Informação. Mas então, porque eles vão entender que deu garantia por isso. Você deve estar falando por conta da solidariedade. Então, nós já tivemos processos onde isso ocorreu, junto com a Gestalto, inclusive, e a Gestalto entra como no polo passivo da ação também. Acontece. Às vezes acontece, não tem... o direito de petição ele é livre, né? Então o consumidor ele vem e a juíza já ação em face da loja, porque quando ele tem um problema que não está sendo resolvido, ele começa a ficar chateado. Exato. E aí ele fica nervoso. nervoso, e todo mundo que estiver na frente dele, ele vai querer que resolva o problema. Então ele liga para a loja: ô fulano, meu carro quebrou, você tem garantia estendida, garantia Gestalt. Liga lá na Gestalt, aí liga lá. Aí, pode trazer o carro aqui. Não resolveu, ele vai ligar: olha, a Gestalt não está resolvendo, resolve você. Porque ele sabe que existe essa solidariedade, entendeu? E até porque geralmente é concessionário de confiança, já conhece o vendedor, ele acha que o cara vai dar uma atenção. Com certeza que dá, na maior parte das vezes dá. São os problemas, são as exceções que geram essa demanda prolongada, né? Esse problema. Outra coisa, nessa garantia estendida, ela é restringida a motor e câmbio ou ela também pode abranger outros itens? Olha, eu não tenho essa informação, que aí já seria uma questão mais comercial, né? Mas depois, que assim, seria interessante até ter essa informação para agora, né? Mas eu ainda não tenho esse conhecimento para passar com segurança para vocês. Entendi, bacana. E o senhor tinha me perguntado sobre os contratos, né? Isso. Sobre a forma como o contrato, ele protege o revendedor, né? E eu disse que não era só um contrato, só o contrato em si, né? São vários documentos. Então, quais são? Eu vou elencar alguns dos documentos que compõem a compra e venda para proteger o revendedor. Ótimo. Então, por exemplo, o contrato de compra e venda, assinado e com firma reconhecida por autenticidade, de preferência, um checklist muito bem feito pelo consumidor. Fala, vem cá, consumidor, dá uma olhada. Tem uma prancheta aqui, um checklist, dá uma olhada no pneu. Olha, tá vendo? O pneu está meia vida, porque é o carro usado. A suspensão, vamos andar com o carro? Que aí já é o test drive. Né? Fez o checklist, farol, lataria, mangueiras, ouviu tudo. Agora vamos fazer um test drive. Né? Vamos andar com o carro. Está sentindo o carro? Vamos passar numa lombada, fazer
um zerinho, né? A gente fala o zerinho porque vocês torcem todo... Não para aquele de lá, né? Isso aí, Nossa, hoje foi felicidade com o lá, cara. Se der um Mustang ainda, melhor ainda. Vocês torcem todo o volante para a esquerda e dá uma volta com ele. Pelo amor de Deus, gente, em velocidade compatível com o ambiente, sem causar prejuízo para ninguém. Porque quando o veículo está totalmente terçado, você consegue sentir se a cinética, se a suspensão, o barulho tá tudo bem, para a esquerda e para a direita, né? Um test drive básico. E, bom, vamos lá, o checklist, né? E o laudo cautelar. Exatamente. O laudo cautelar. Assinado. De preferência, assinado pelo consumidor. Bom, está excelente, foram informações maravilhosas, perguntas espetaculares, doutor do Thiago, realmente, que abrilhantaram. Agradeço. E vamos para as considerações finais. Sim, sim. Já tenho aqui, ó. Eu já sabia. Demais. Doutor Aquila. Será que eu vou aproveitar. Suas considerações finais. Sim, eu vou aproveitar para falar sobre a nossa carteira do assessor político. Parabéns! Onde a nossa CAPESP 13 anos, ontem no dia 23 de maio, o dia do assessor, onde é comemorado o dia do assessor político, e aqui nós fizemos 13 anos, porém quem ganha o presente somos nós. O dia do assessor político comemorado é uma honra, é uma satisfação imensa na minha vida, e na de todos nós, né? Sim. Nós aqui que fazemos parte da CAPESP, doutor, a gente tem um reconhecimento diante da nossa classe política, né, que trabalhamos junto, e esse reconhecimento veio com esta identificação se tornando cada vez mais forte, né, como linha de frente. Isso é muito importante. Então, agradecer mesmo ao presidente Alan Montoro, presidente da CAPESP, diretor fundador Sérgio Ozicran, gratidão sempre por todo esse reconhecimento. Gratidão, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado por me receber. Pela presença. Eu que agradeço. Nossas considerações finais. A todos aí pela presença. Tá bom, doutora Keila, doutora Adiel. Gratidão. Muito bom aí, gratidão mesmo pelas explicações aí. Acredito que daqui para frente a gente vai pensar diferente na hora de comprar, na hora de vender, né? Que legal. Lojistas. Fico muito feliz de poder trazer essa transformação, né? E levar cada vez mais informação para o mercado, tanto para o consumidor, que ele vai melhorar para o consumidor também, né? Um mercado mais honesto, mais bem regulado, né? Sim, desconstruir também, né, a imagem que muitos consumidores têm de lojistas que agem por má fé, que existe muito, a gente sabe, né? Sim. Isso. Considerações finais e também já faz seu canal das redes sociais também. Claro, então eu quero agradecer a todos, doutor Thiago, doutor Adiel, doutora Keila, muito obrigado à CAPESP por nos receber aqui. Fico feliz em poder trazer informações que a gente vem construindo com muito sentimento de pertença, né, de querer melhorar o mercado. Esse foi o mercado que me escolheu, eu não escolhi a área, né? Juntou a minha paixão por veículos e o mercado. Paixão do brasileiro. A paixão do brasileiro. Eu não sou aquele brasileiro apaixonado por futebol, mas sou apaixonado por veículos, né? Então eu acabei tendo essa herança como brasileiro. E para mim é uma honra trabalhar na minha área, eu faço isso com muito prazer, gosto de aprender na vivência, de buscar os problemas dos meus colegas para poder buscar soluções e catalogar e poder multiplicar tudo isso, né? Eu gostaria de deixar o meu Instagram. Sim. Aí tá quebrando aí. Ó, vou deixar aqui o meu endereço do Instagram, @dr_ Reinaldo com Y, Vila com 2L verde. Desculpa a complexidade. Então, vamos lá, ó. De novo, @dr_ Reinaldo com Y, Vila com 2L verde. Tudo junto, em minúsculo, tá bom? E agradeço imensamente a sua audiência. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Aqui também agradeço, o Reinaldo
o nosso irmão Cristo também, da mesma igreja batista, lá, saudações a toda a igreja batista do Parque das Nações, pastor Caleb, pastor Caleb, pessoal. Melhoramos a recuperação, ele tá acamado, estava um pouquinho debilitado, né? Mas tenho certeza que já vai estar em breve retornando para... Esse aqui, então, por favor. Esse é o William, aqui, nosso diretor aqui na CAPESP. Administrativo. Bem-vindo, Tudo isso aqui, graças também a ele, a coordenação, ele que dá o início, estágio, play, ele que dá aqui, estava ligando agora para ele, não parece que eu morri. Aí quando eu estava ligando aqui para ele, aí ele apareceu e falou, então, já guardei o celular e já precisava. Porque as informações, né, as orientações estavam tão boas, né, que eu estava com, não queria nem desligar. Que continuasse. E parabéns pelo podcast. Obrigado. Muito obrigado. Podcast, qual é o nome do podcast? Reis do Podcast. E que está indo muito bem, é uma satisfação enorme, e tem pessoas de qualidade, pessoas responsáveis e que faz a diferença. Retorno de audiência, a última vez, na última Ibope, não retorno, subiu 6 pontos, é isso? Olha só. Nós recebemos aí, o pessoal está com dor, quer saber, adesivo, eu falei, calma, ainda, vamos fazer adesivos ainda, toda a nossa, eu chamo, caneca, quando chama isso aí, lembro, Branding. O brinde. Não, brinde não, tem que comprar, pô. Muito bem. Mas aí teremos jogos, camisetas, aí, tudo que vocês quiserem, nós vamos fornecer aí. É um preço maravilhoso, tá bom? Doutor, tá bom. Parabéns, mais uma vez, sucesso. Quando foi dito pelo doutor Adiel que queria fazer um podcast diferente, diferenciado, e bem ao nível que precisa, eu fiquei meio assim, eu falei, tem muitos podcasts, as pessoas vêm com muitas ideias, mas realmente eu tiro o chapéu. O podcast está de primeira, de qualidade, e cada vez que vem com pessoas de uma grandeza enorme, uma satisfação imensa, e poder fazer parte também. Boa tarde a todos. Um beijo para minha esposa, um abraço aí para todo mundo da cidade de Herculândia, São Paulo, pela audiência, São Bernardo do Campo e daqui. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Gratidão. Tchau, tchau. Estátua. Desligou?